Olá pessoal, meus amigos do Três Dedos de Prosa. Estamos aqui para comentar mais um assunto do dia a dia, um assunto que vai envolver um pouquinho de política e, para quem gosta, um pouquinho assim de ficção, de religião, mas o foco principal é o que realmente está por detrás do vírus. Há alguns episódios atrás a gente falou um pouquinho sobre a pandemia, sobre as confusões dos governos, prefeito, governador, presidente, enfim, aquilo que envolvia a pandemia que a gente está inclusive atravessando ainda. Mas será que existe alguma coisa por detrás de tudo isso que está acontecendo? Será que é só uma doença? Então vou fazer algumas considerações antes de entrar no assunto propriamente dito. A primeira, ninguém aqui está desmerecendo o vírus e a letalidade dele. A gente tem visto aí pessoas próximas que estão aí padecendo, que estão sofrendo e algumas que infelizmente perderam até a própria vida pela gravidade, pela forma como esse vírus tem trabalhado no organismo. E as formas que a gente tem ouvido, a gente tem pesquisado, elas são múltiplas. Ele não age somente de uma maneira. Talvez essa seja a maior dificuldade até mesmo das autoridades sanitárias de trabalhar na medicina, trabalhar em cima dele. Então nós não estamos aqui negando isso aí, está negando a letalidade, se é perigoso, não é isso aí. A nossa intenção não é essa daí não, tá? Então a letalidade a gente sabe. Outra coisa, de onde e como chegou, né? Foi um acidente? Esse vírus foi um acidente? Foi uma situação que eles estavam fazendo ou uma outra coisa e gerou esse vírus? Então eu quero pontuar essas coisas antes de nós chegarmos um pouquinho mais para frente. Agora, aquilo que nós vimos, aquilo que nós estamos assistindo desde o princípio, então vamos pontuar as coisas até chegar no assunto exatamente que eu quero trazer para vocês. Como a gente tem a proposta do canal, qual é a proposta do canal? Pensarmos juntos. Aqui ninguém tem a última palavra, a palavra final. Então quando a gente lança alguma coisa aqui, qual é a ideia? A ideia de quem está do outro lado é pensar. Poxa, isso tem fundamento, não tem fundamento? Onde que isso vai parar? Qual o respaldo? Então, antes de chegar exatamente naquilo que eu quero apresentar para vocês, eu preciso pontuar várias situações que nós estamos vendo, tá? Então, o que nós temos percebido desde o princípio? Desespero e pregação do terror. Isso nós temos visto desde o princípio, ao invés de informação coerente e bem definida. Então, a pregação do terror. A gente vê aí até canais de televisão, redes de televisão que se especializaram, né, tem sido até motivo de chacotas, de zombaria, de gozação, canais que se especializaram na pregação do terror, tá? As medidas de confinamento que mais pareciam ser tiradas de algum filme ou de uma comédia, né? Rodízios, bloqueio de ruas, medidas impossíveis, etc. Parecia mais programa humorístico, tá? Da pior qualidade possível. Uso oportuno e político de uma pandemia. Isso a gente tem visto também. Chocante e inigualável. Pessoas sem um pingo de escrúpulos que aproveitaram a ocasião para atacar e destruir imagens, inclusive do próprio presidente da República, que andou falando algumas coisas aí. Então, o uso oportuno da política. Isso aí é inegável. Você não pode negar isso aí. Isso é visível. Se quem tem razão ou não, eu não vou entrar no mérito da questão aqui. Mas que o uso inescrupuloso da pandemia para fins políticos está acontecendo, isso aí é inegável. Outra coisa interessante, a limitação ou bloqueio absoluto. Ainda que seja compreensível, esse negócio de lockdown, esse negócio de confinamento vertical, horizontal, né? Quarentena que não é 40, é 200, 300 dias, mas a confinação, a limitação, o bloqueio absoluto. Ainda que isso seja necessário, a liberdade de ir e vir,
e é talvez o pior ataque que nós temos contra o ser humano, né? As pessoas que se opuseram à ordem de ir e vir, de ficar, elas foram confrontadas, foram tratadas com termos pejorativos, né? Seu fascista, seu genocida, seu criminoso, seu bolsominion e outras definições idiotas. Pessoas que se opuseram a isso aí. Quem sabe o valor da liberdade não negocia em troca de nada essa liberdade, nem em valores materiais, muito menos em troca de fama ou projeção. Então, quem sabe o valor da liberdade não a negocia em troca de nada, nem de valores materiais, muito menos em troca de fama ou projeção. Outra coisa, a preocupação em deixar todos reféns das ordens. Então a gente percebeu assim, muito mais do que uma orientação, do que uma direção, nós percebemos assim, não, eu estou falando, você tem que obedecer. Então qual o sentido disso? Será que o sentido é aquilo que tem falado, a preservação da vida, ou existe algo por detrás disso aí? Né? Você virar refém, em nome do vírus, você vira refém, então você tem que obedecer. Você não sai de casa para nada. Olha, a igreja não pode fazer isso. Olha, o restaurante não pode fazer isso. Olha, a loja não pode fazer aquilo. Então, será que realmente isso é em nome do vírus? Não está alguma coisa sendo maquinada por detrás de tudo isso aí? No Brasil, poucos respeitaram. Eu lembro que no comecinho desse confinamento aí, escutei festas no fundo da minha casa lá, festinha, gente fazendo festinha de aniversário, gente pelas ruas, né? Cansei de ver gente pelas ruas, então parece que o Brasil é um país diferente mesmo, né? O Brasil parece que é um país diferente. E até me veio uma pergunta aí, só para sair um pouquinho, como que será o carnaval o ano que vem? Porque eu imagino que ainda a gente vai estar respirando os resultados, né, as ocorrências devido a essa pandemia aí. Será que nós vamos ter o carnaval cancelado? Pode ser que eles façam o carnaval no Natal do ano que vem, já que está tudo sendo mudado. Então, outra situação para encerrar essa primeira parte. Essa ideia de coibir o ir e vir, de proibir as pessoas, de confinar as pessoas, será que foi um teste para ver o comportamento das pessoas? Para saber onde é que as pessoas se escondem, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, que é um canal que eu já defini no início, que a gente tem uma orientação cristã, e a gente vê as igrejas fechadas, igrejas católicas, igrejas evangélicas, igrejas cristãs, né? Estou focando agora essa direção. Será que eles não fizeram um teste também para ver qual o comportamento das pessoas que frequentam a igreja? Então, no mínimo, são algumas coisas para a gente pensar. E estou lançando isso para você. Vamos pensar. Por exemplo, na dimensão e no prejuízo que essa situação do vírus chinês vai trazer para essa igreja em particular. Essa igreja que teve o tempo fechado. Daqui a pouco algumas coisas na teoria, irão retomando o normal, na teoria. Porém a igreja física, a igreja que se reúne, ela será a mesma? Vai ser igual? As pessoas vão ter aquela confiança para voltar às reuniões, às festinhas? O pessoal que gosta de fazer festinha, às vezes eu passo em alguns lugares aqui próximos de onde eu moro, tem muito desse buffet, né, que chama? Um salãozinho lá e tal, apertado, sem ventilação nenhuma. As pessoas vão ter segurança para fazer festinha dos seus filhos nesse lugar? Será que as pessoas não vão pensar duas vezes no risco que estão correndo? Às vezes entra uma pessoa lá que não sabe, né? Foi contaminada, pode até vir a vacina, e a gente sabe que mesmo com vacina, alguns não vão tomar a vacina, alguns vão tomar e a vacina não fará o efeito. Isso acontece em tudo, né? Então essas pessoas, elas vão retomar realmente a vida normal, assim como a igreja? Outra coisa, eu tenho aí colegas, tem caras aí curtindo essas lives, é o nome da moda agora.
gravar ao vivo e tal, eu pergunto, até quando a igreja da internet vai durar? Até quando esse povo da internet vai ter um tempo, vou colocar entre aspas novamente, perder o tempo, né, em ouvir uma mensagem, em falar, não, agora vai gravar a live e tal, vou parar tudo que eu estou fazendo aqui para assistir lá o culto da igreja. Até quando isso vai durar? Então eu estou jogando um monte de questionamentos, porque a intenção nossa é pensar. Será que existe alguma coisa por detrás desse vírus? É só uma coincidência. Algum interesse em isolar e deixar as pessoas amedrontadas, isoladas, desacreditadas em organizações, né? Igrejas, clubes, etc. Será que existe alguma coisa por detrás disso aí? Vamos lá. Você percebeu a mudança de foco? O vírus virou a manchete principal. Como eu falei aí, uma grande rede de televisão aí, né? Não vou falar qual é, você já deve estar imaginando, mas uma grande rede de televisão aí prega terrorismo direto, tá? Então é assim, o vírus virou sempre, são programas de televisão, programas de rádio voltados e só se fala nisso aí. Tem até um certo sentido, mas a quem interessa isso? Ouvir isso aí, né? O que me acrescenta, por exemplo, saber que são 37 mil mortes no Brasil, sendo que eu não sei quantos que morreram de gripe o ano passado. Agora eu fiquei sabendo, que agora você vai levantar fontes. Foram 30 mil que morreram, não do vírus, mas de outras gripes. Eu sei que eu tive um problema cardíaco alguns anos atrás. Meu amigo, se você soubesse quantas pessoas morrem com problemas cardíacos, parece que é a maior incidência no mundo, né? Então, a quem interessa a pregação do vírus? A quem interessa o foco em cima do vírus? Todos iguais. Eu esqueci até trazer uma máscara aqui para colocar. Eu vou abordar isso novamente na conclusão. Mas o que interessa nós ficarmos todos iguais? O brasileiro é gozado. Eu vi outros países aí do mundo aí, a maioria ou com máscara branquinha ou pretinha. Mas aqui no Brasil é máscara do time de futebol, do Mickey, da Minnie, dos Três Patetas, verde, amarela. Brasileiro é engraçado, né? Mas todo mundo mascarado, ou seja, você já não é uma identidade. Você já não é mais uma identidade, tá? Existe alguma coisa por detrás dessa máscara. A quem interessa isso aí? Todos no mesmo lugar, a quem interessa? Eu sei onde você está, o que você está fazendo, a hora que você sai e a hora que você volta. A quem interessa? Todos sem pensar. As pessoas sem pensar. Hoje ninguém pensa mais. Isso é proibido de pensar. Então o cara lá fala, olha, tem que ficar dentro de casa. Vamos fazer. Olha, agora você pode sair um pouquinho. Vamos fazer. Olha, agora vamos fazer. As pessoas não pensam mais. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas pararam de pensar. E quando você pensa e coloca a tua posição, você é fascista, você é criminoso, você é genocida. Vamos lá. Outra pergunta que eu faço, por que as cadeias fechadas, geraram tanta gente infectada? Como é que o vírus foi parar lá dentro? Tá? Cadeias até que o preso não teve nem contato com ninguém de fora, talvez até com agente carcerário e tal, ficando à distância, tomando medidas. E eu vi uma reportagem antes de escrever isso aqui, na semana que eu escrevi isso aqui, de uma cadeia aí que estão soltando criminosos, para que os caras vão para casa. Claro, ninguém vai fugir, né? Ninguém vai fugir, lógico. A gente sabe disso aí, vão ficar tudo quietinho dentro de casa. Isso sem tornozeleira. Então, qual é a regra ou a ciência que me ensina isso? Que quanto mais gente fechada, parece que a coisa está ficando pior. Inclusive, alguns caras estão chegando a essa conclusão. Foi o caso do prefeito esquerdista lá de Nova York, né? Nos Estados Unidos da América. Ele falou, o isolamento trouxe mais prejuízo. A gente está vendo isso em alguns lugares aqui do Brasil. Então a intenção era isolar para prevenir um experimento. Vamos tentar isolar, segurar o povo, confinar o povo para ver se que a gente consegue isso aí. Outro questionamento, eu estou jogando para vocês aí. Por que o presidente Trump dos Estados Unidos da América, o presidente Jair Bolsonaro aqui do Brasil, são tão odiados assim? Tudo que esses caras fazem
vira ódio. Ah, mas o cara falou da cloroquina. Ah, mas também é amigo do Bolsonaro, é amigo do Trump. Ah, mas o cara é militar. Ah, o cara falou que tem que ter uma abertura um pouco mais menos ideológica e mais racional. Ah, mas o que ele quer matar é assassino. Então, por que esses caras são tão odiados, né? Não sei se por uma coincidência ou não, esses dois caras defendem a instituição família como a prioridade, não só do governo deles, mas a prioridade de vida deles. Eles pregam a família tradicional e pregam o valor da família tradicional. Será que é uma coincidência eles serem tão atacados assim? Estou jogando para você. Todos pensando igual, todo mundo pensando igual. A quem que interessa todo mundo pensar igual? Todos hoje, incluindo os cristãos, né, somente enxergam uma saída. Qual que é a saída que a gente tem para hoje? A vacina. Se não tiver vacina, né, é razoável nós desejarmos uma vacina, não é verdade? Seríamos imbecis falar, não queremos desejar uma vacina. Sim, mas o objeto aqui, o que eu estou apontando aqui, é que é o clamor do mundo hoje qual é? Uma vacina, para nos livrar do mal. Será que nós vamos ficar livres do mal? Será que isso aí não foi apenas um experimento? Não sei se você já ouviu falar essa palavrinha aqui, globalização, né? Se você já ouviu esse termo antes, você vai entender o que eu vou te falar. Fazer com que todos sejam iguais, convirjam para os mesmos alvos, tenham os mesmos gostos, os mesmos interesses, né? E você que gosta bastante do viés ideológico da esquerda, você entende bastante, porque a democracia da esquerda, por exemplo, é assim: aceitar o que eles falam. Se você é contra, vamos quebrar, vamos reivindicar, vamos arrebentar. Ah, não, é o viés ideológico da esquerda, é só você estudar, não é verdade? Então é assim: o homossexualismo, de acordo com o que eles pensam, o feminismo, de acordo com o que eles pensam, o racismo, tá? E outras correntes viraram viés ideológico. Ah, mas o racismo não é um viés ideológico. Na mão desses caras é. Nesse tempo que eu estou gravando aqui, a gente está vendo movimento pelo mundo inteiro aí, porque um policial branco matou um cidadão negro, né? Eu não sei quantos policiais negros matam cidadãos brancos, não vou entrar aqui nessa questão, talvez até convide um colega meu aí mais para frente para a gente fazer essa discussão aqui no Três Dedos de Prosa, mas eu estou falando de viés ideológico, e isso nós estamos vendo aí. Então a globalização, ela tende muito mais para o viés ideológico de esquerda do que de direita. Então a globalização, ela vai em cima disso aí. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a tal da teoria da conspiração. Esse viés ideológico, ele é bem utilizado, a globalização é bem utilizada nessa tal da teoria da conspiração, né? Ou seja, o que é a teoria da conspiração? É algo que está por detrás de um domínio mundial. Tá? Eu sei que esse canal meu aí, ele talvez 90% são evangélicos que estão assistindo aí, que estão participando, que estão vendo. 90% são evangélicos. Então, o evangélico, ele sempre trabalhou com essa questão aí, de sermos perseguidos, de há uma teoria da conspiração, e é interessante, a gente trabalha muito isso, não percebe que isso até certo ponto entrou dentro do nosso campo ideológico também. Poxa, como é que foi isso aí? Vou te explicar. No meio evangélico, por exemplo, eu tenho colegas, eu tenho trabalhado há muito tempo, há um desespero, pelo menos da década de 80 para cá, os caras que eu digo aí, pastores, líderes, né? Os caras querem mega igrejas. Não, quero ter uma mega igreja. Não, a minha igreja tem que ter 1000, a minha igreja tem que ter 5000. Então há um desespero. Eu participei de simpósios, de conferências, de palestras. Mega empresa, mega igreja, né? Olha, estou até falando de mega empresa, né? Porque igreja está virando uma empresa. Então, um verdadeiro desespero pelas mega igrejas. O que está por detrás disso? Não, a gente quer muitas vidas para Jesus e tal. Será que a gente não está comprando uma coisa que foi vendida de uma forma, né? Até um dia desse eu comprei um negócio aí, depois eu contatei o vendedor e falei assim: rapaz, eu comprei gato por lebre.
Eu comprei um conjunto, um CD de um conjunto, e estou vendo aqui que é um outro conjunto cantando as músicas daquele conjunto que eu queria. Mas eu quero o conjunto cantando as músicas. Então eu falei para o cara lá, comprei gato por lebre, né? Então será que nós não estamos comprando gato por lebre? Eu quero é que você pense. Eu sei que você vai ficar até, alguns vão ouvir isso aí e ficar bravos comigo. Aí é problema seu, né? A minha menor preocupação é você ficar bravo comigo. Então, o desespero por mega igrejas. Desespero por mega igrejas. Será que você não para pensar que trabalho é esse de multidões reunidas no mesmo lugar? Será que foi isso? A proposta, por exemplo, você pegar na Bíblia a proposta da igreja, do Cristo para a igreja, quando ele fundou uma igreja com seus discípulos e ele falou, vocês fiquem aqui, façam uma mega igreja, ou será que, não sei se eu conheço bem a Bíblia, mas parece que tem um texto lá que diz, ele falou, olha, vai vir aí um poder sobre vocês para que vocês saiam, para que vocês se distribuam, para que vocês cresçam, para que a coisa se espalhe, né? Não fique concentrado. Então hoje parece que a gente está fazendo o oposto. Na mega igreja você é mais um. Você é mais um. Você é um número lá dentro. Não é assim. Eu duvido que um cara num lugar que tem 500, que ele tenha algum, a não ser que ele esteja na frente, mas se ele é um cara que entra e sai, ele é um apenas, tá? Ele é um apenas. É como essas manifestações que tem aí, a não ser que você esteja em cima lá no caminhão, no som lá, né? Tem o que leva o som, a não ser que você seja entrevistado por algum canal, por algum veículo de comunicação, você é mais um ali, você vai ser contado, tinha aproximadamente 3 mil, você é um desses, aproximadamente 3 mil. Você numa mega igreja, você é mais um, né? Os trabalhos grandes são assim, o cacique comanda, eu falei que vai ter cara que vai ficar bravo comigo, né? O cacique comanda e os demais obedecem. Às vezes tem até um pajé. Nessa tribo aí, às vezes aparece um pajé, que é aquele com as variações espirituais, né? É o que tem as suas mandingas, as suas línguas, as suas revelações, as suas curas. Então esse é colocado às vezes num lugar de destaque junto com o cacique. O cacique, o pajé e os índios vão obedecer, porque o misticismo atrai os incautos e os cristãos gostam de misticismo. Nunca vi gente para gostar tanto de misticismo como cristão, católico e evangélico. Gostam de misticismo, né? Então, esse sistema, o cacique e os índios, não fica bravo comigo não. Aqui é para a gente discutir, para a gente falar. O cacique e os índios, a tribo grande. Eu pergunto para vocês, é o que eu falei, eu não sei se eu conheço de Bíblia. Eu estudo a Bíblia há alguns anos, há uns 40 e poucos anos, um pouquinho. Professor, já mais de 30 anos, então acho que eu conheço um pouquinho. Sinceramente, eu não vi esse sistema bíblico. Até o próprio Cristo, né? Ele distribuiu o negócio. Então vocês vão e vão ser testemunhas, né? Então, Paulo foi muito importante, um Pedro foi muito importante, um Tiago foi muito importante, Agostinho e outros, Tomás de Aquino e outros mais, né? No tempo que eu vivo agora, Billy Graham foi muito importante, caras muito importantes, mas distribuídos, saindo. Então eu não vejo esse sistema bíblico. Agora eu pergunto para você, a quem interessa a mega igreja, né? Os pais chegam, empurram os filhos para que os pais possam ficar em paz lá no culto. Os filhos, tem o cultinho aqui, tem não sei o quê. Ficar aqui para não ter, né, trabalho durante o culto, não quero ficar segurando meu filho. Isso é bom, lógico, tem um lado bom, é óbvio que tem, né? Mas o que a gente percebe mesmo é a responsabilidade. É o cultinho lá, filho. Então não ensine em casa e quem tem que ensinar é a igreja. Se você tem dúvida disso aqui, passa um pente fino na molecada que a gente tem por aí hoje em dia. Passa um pente, vai nas escolas, precisa acreditar no que eu estou falando. Passa um pente fino nessa galerinha que está aí. Aí você depois me fala como é que está essa molecada hoje, né? Então até tem pai que dá o celular. Pega o celular aí. O que é mais fácil de controlar? Centenas de igrejinhas espalhadas nos bairros, tá? Nos bairros, nas cidades, ou as catedrais, ou as grandes catedrais. O que é mais fácil controlar? É mais difícil eu pensar o que cada igrejinha está pensando. O que será que esses caras estão pensando? Ou lá naquela igreja, né? Então, onde o povo está centralizado, catalogado.
Quem fala ou falava da palavra escatologia, que é estudar as coisas dos últimos tempos, né? Os últimos acontecimentos. Não, antes dessa pandemia ninguém falava nada. A fala era grana, fama, projeção pessoal e igreja buscando agradar as pessoas. E a gente vê assim, puxa, como é que eu posso agradar o cara? Puxa, como é que eu posso... Ninguém fala em juízo, não é verdade? Ninguém fala em juízo na casa do Senhor, como gostam os carismáticos, né? Meus amigos pentecostais gostam muito desse negócio, juízo, mas eles mesmos não aplicam isso para eles. É uma vara de medir para lá e outra para eles aqui. Gostam de falar o juízo de Deus, desde que seja também de acordo com o que eles pensam. Então é interessante que esses caras, inclusive, são os piores nessa época agora. Esses neocarismáticos aí são os piores, os que mais falam bobagem, os que mais são os aproveitadores. Então uma coisa é estranha mesmo, e eu vou terminar aqui para depois fazer uma conclusão na teoria da conspiração. A infecção desse vírus aí, ela é esquisita mesmo. Porque às vezes tem cara que sente, tem cara que não sente. Sabe o que parece? Que uma força oculta, vem e fala, bom, eu escolhi esse aqui, vou jogar nesse, vou jogar naquele, entendeu? O que parece é isso aí. Você fala, bom, mas você acabou de combater o misticismo, mas eu não sou místico, mas eu acredito na força oculta. Aliás, né, o mal está aí, só não enxerga quem não quer, né? Já dizia Baudelaire, por isso que o diabo é tão forte, o mal é tão forte, porque ninguém acredita nele. Então ele está aí. As formas que ele usa são as piores possíveis. Então, quando a gente entra na teoria da conspiração, eu vou ler aqui rapidinho para não me alongar muito, não ficar cansativo. As máscaras tornam a todos iguais, sem rosto e sem identidade. Os mortos nesse vírus chinês, durante essa Covid aí, vão todos para a mesma vala comum. Tá? Não vai, não, isso é coisa da mídia. Não, eu participei assim de conversas com pessoas do meu convívio que falaram isso aí. Então você não vai, não, isso é a mídia que fala para as fake news. Não tem nada disso aí não, meu. Isso aí é real. Tá? Tem gente que nem velório, nem velar, nem fazer culto, nem fazer uma oração, um ou dois familiares às vezes ali, e o corpo na vala, enrolado no lençol, numa vala comum. Não gastou nem com caixão, tá? Então, para quem interessa isso aí, monitoramento via celular. Você tem um celular, o cara sabe onde você está. Via fichários de igreja, igrejas online. Poxa, que legal, minha igreja está lá online, tal. Legal também para as autoridades que estão olhando e falam, nossa, a igreja, esse cara aqui precisa ficar esperto. Esse cara aqui é muito bocudo, ele fala demais. Ele tem uma pregação aí socialista, ele tem uma pregação aí direitista e tal. Então, de repente você não sabe, você está sendo vigiado, né? Dentro de casa, as igrejas online, dentro de casa, é muito bom as igrejas online dentro de casa. Sabe por quê? Porque dentro de casa você não pode protestar. Você não vai sair na rua, você está dentro de casa. Aí eu vou orar para Deus derramar juízo dele, fogo dele. Então é engraçado isso, o crente gosta de orar, os caras gostam de orar, mas sair na rua para reivindicar ninguém vai. E dentro de casa melhor ainda. Então chama atenção para isso, né? Sempre a internet guiando. Gente sempre amedrontada. E se vier outra onda mesmo? É a teoria da conspiração. Eu acredito que virá. Eu acredito que isso é um ensaio, tá? A China é um império quase intransponível. Ou era, né? Antes de ter esse rompimento aí com os Estados Unidos, com a Rússia, etc. Então, vejam, nós estamos falando aqui de potências mundiais. Estados Unidos, Rússia, China. Será que não estão todos juntos? Será que já não sabiam da existência desse negócio aí? Ah, mas e o povo morrendo? O povo morrendo é gente morrendo, né? A fragilidade da Europa. Eu tenho que correr aqui porque eu estou olhando o tempo ali. A fragilidade da Europa ficou externada aos olhos de todo mundo. Cadê o tão famoso mercado comum europeu? Ruiu. Quando eu era adolescente, o inimigo da igreja, por isso que eu falo que a igreja gosta de eleger inimigos, né? O inimigo da igreja era o mercado comum europeu, MCE, mercado comum europeu. Não vai dominar o mundo, tal. Cadê o mercado comum europeu hoje, né? Foi reduzido a nada. Evangelizar pela TV, pela internet. Será que isso funciona mesmo? Será que isso funciona? Lógico, tudo tem um alcance, né? Agora, a restauração da igreja ou será a execração da igreja?
ensinar, pregar, evangelizar pela TV. Vai pensando aí. Existe uma trama mundial? O que os nossos participantes, o que você que está aí do outro lado me ouvindo, o que você acredita? Ou você acha que tudo isso aqui são meras coincidências? As coisas que estão acontecendo são meras coincidências, né? E para finalizar, os obstáculos de hoje. O que segura hoje é a igreja. Você sabe que eu acreditava nisso aí durante um bom tempo, né? Que a igreja detinha o poder. Eu estou falando agora do poder mundial. Eu acreditava muito, mas hoje eu não vejo a igreja, não. O obstáculo que eu vejo hoje é a África, porque o vírus está matando muita gente aí. Você tem ouvido falar de quantos estão morrendo nesses países da África? Eu não vou nem citar nome, porque é perigoso eu tropeçar em nomes aí. Você tem ouvido nos noticiários? Eu duvido. Você está ouvindo Itália, Espanha, Estados Unidos, China, França, Inglaterra. Eu duvido que você ouviu falar aí de algum país da África. Não interessa, lá quanto morrer, mais morrer melhor, tá ok? Eu vejo aquela propaganda do Médicos Sem Fronteira, tem uma doutora lá que foi minha aluna no seminário, e eu até tenho falado, pô, se eu fosse um cara aí, não fosse casado e tal, era uma hora agora que eu ia largar tudo e ir embora para trabalhar com esses caras aí. Ia trabalhar lá com o Médicos Sem Fronteira, se matando para salvar uma vida, tá? Enquanto do outro lado, a política do próprio país está matando milhares de vidas. Então a gente não ouve falar. O que eu conheço da África são os meus amigos missionários que estão no campo que falam, ó, aqui não tem hospital, se vier vírus aqui, uma desinteria mata a gente, né? E são colegas que estão lá. Então, a África é um obstáculo, porque aqui no Brasil, você pode lançar, eu estava vendo um negócio de hidrogel, uma vacina, que pode vir junto aí com a vacina, teoria da conspiração, que pode vir junto aí com a vacina antiviral contra o Covid, eles podem injetar o negócio no seu corpo que vai fazer parte do seu corpo. Isso não é bobagem, gente. Isso aí eu vi um cientista falando. É possível? É. Quanta gente morreu nos experimentos da época da Alemanha nazista e morre até hoje nos experimentos de países que a gente não cabe falar aqui, né? Mas que existem, esses experimentos com seres humanos existem. Então, muito crente com medo de pôr chip no corpo. Você já anda com chip para baixo para cima. Seu celular é um chip, tá? Seu carro tem aquele resgate, é um chip. Muita gente com medo do chip. O chip eu posso cutucar aqui no meu corpo e tirar. Se ele for na corrente sanguínea, ele vai ficar correndo e pode me matar. Eu, no caso, é um cara, como eu falei, problema cardíaco, capaz do chip parar lá junto com o estente e me levar para o beleléu. Então, é interessante, mas o hidrogel, ele espalha pelo corpo. E ele é capaz de monitorar. Então, tem muita gente falando, não, mas essa vacina, a gente vai saber onde é que estão as pessoas. Porque eu duvido, como é que essa vacina vai atingir a quantidade de pessoas que moram na África? Então a teoria da conspiração, ela tem os seus obstáculos, né? E os caras que moram na África? Você nem sabe quantos estão morrendo, quem é. Não tem gente lá que nem nome tem, não tem certidão de nascimento, não tem nada. Então, e os islâmicos radicais? Você acha que vão tomar a vacina? Eu duvido, né? Eles morrem em prol da causa deles. Então, esses são os maiores obstáculos que eu percebo por aí no mundo. Eu tinha aqui algumas coisas para ler, né? Mas eu vou deixar para lá para não ficar muito cansativo, né? Mas eu queria que você parasse para pensar um pouquinho. Será que existe mesmo uma conspiração? Será que tudo isso é uma coincidência? O vírus veio aí só para infectar as pessoas, para matar a gente? Ou será que existe será que esse negócio foi um balão de ensaio? Soltou, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver qual foi o alcance. Para encerrar, especialistas têm falado já há muito tempo. As últimas guerras, isso até vi num filme, né? As últimas guerras, elas não serão mais guerras de armas, de canhões, de bomba atômica. As últimas guerras, elas se darão no silêncio. Muita gente morrendo no silêncio. 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de pessoas morrendo no silêncio pelo mundo inteiro. Isso que a gente sabe, que as pessoas estão morrendo na África, vítimas de atrocidades, vítimas de guerras civis, nós não sabemos. Hoje, o que importa é quem está morrendo na Itália, na Espanha, no Brasil. Isso é que importa para nós. É o vírus, como o vírus está lá, nós esquecemos completamente as questões lá da África, as questões do extremismo islâmico, não é? Então, gente, vamos parar para pensar um pouquinho.
Por que eu quis gravar esses 3 dedos aí? Pensei bastante em gravar, foi até difícil aqui a gente compilar. Para a gente parar para pensar um pouquinho, né? O Dr. Olavo de Carvalho escreveu um livro, O Imbecil Coletivo. Eu não quero fazer parte desses imbecis coletivos. Eu quero fazer parte de alguém que pense. Não que exagere, que mistifique, mas alguém que consegue enxergar. Será que tudo isso é normal mesmo? Será que tudo isso é uma grande coincidência? Você responde aí, meu amigo. Eu estou à tua disposição para a gente conversar, e-mail, meu contato. E a proposta desse canal é essa. Vamos pensar. Será que tudo isso é uma coincidência? Ou o que será que está por detrás do vírus? Até a próxima no nosso canal 3 Dedos de Prosa. Um grande abraço.